Pessoal, boa noite. 6 horas, né, aqui do Brasil, 10 horas em Portugal. Temos aqui 3 participantes em Portugal, só eu no Brasil, aqui no escritório do Rio de Janeiro. Vamos bater um papo aqui um pouquinho enquanto as pessoas vão entrando, né? Ainda tem muita gente entrando. Primeiro, boa noite, obrigado aí pela presença de todo mundo nesse mais esse webinar. A gente vem desde o ano passado, na pandemia, fazendo nossos eventos online, né? Nossos eventos que eram presenciais sempre, Rio de Janeiro, São Paulo, e a gente sempre escolhia alguma outra capital do Brasil para fazer esses eventos a cada 2 meses, 3 meses. E agora temos feito eles online, a cada mês e meio, mais ou menos, sempre trazendo temas, né? Quando tem alguma novidade, ou como tem agora o Golden Visa, que está fechando essa janela de oportunidade. Nós temos hoje aqui o Dr. Felipe, que vai falar um pouquinho sobre isso e a importância de entrar nesse, né? Quem tem interesse no Golden Visa, entrar o quanto antes, apesar da regra, né? Mudar em janeiro de 2022, mas a gente tem um timing aí que vocês vão entender daqui a pouco. Além disso, a gente traz sempre temas que são dúvidas dos nossos clientes, perguntas que a gente recebe o tempo inteiro. Então, vamos tratar de tudo isso hoje. Quem é a Global Trust, né? Deixa eu apresentar um pouquinho para quem não conhece. Eu sei que nós temos sempre nos nossos eventos clientes, né? Que já nos conhecem, já conhecem o nosso trabalho, que já compraram imóveis conosco, já compraram até mais de um imóvel conosco. A Global Trust é uma empresa familiar. Nós somos uma assessoria imobiliária internacional. Não somos uma imobiliária. Nada a dizer contra as imobiliárias, muito pelo contrário, são nossos parceiros, né? Quem faz com que nós entregamos um trabalho com tanta qualidade, mas acaba que nós estamos com o cliente do início ao final do processo, né? De A a Z, nós gostamos de dizer, desde a hora que a gente entende qual é o processo do cliente, qual é o projeto do cliente, se é um imóvel para investimento, se é uma moradia fora, se é uma base no exterior e quando não tiver na Europa, esse imóvel pode gerar renda, até o momento da pesquisa, definir qual é a melhor estratégia, quais são as melhores localizações, indicamos profissionais e até no pós-venda, tá? Estamos juntos, indicando empresas que fazem a gestão do imóvel, tanto de longa como de curta temporada. E, além disso, podemos indicar também decoradores, né? Nós temos uma decoradora também no nosso escritório, ou até pequenas reformas, né? Então, estamos aí, a gente gosta de dizer que nós carregamos o cliente no colo, e gostamos de ter uma relação de longo prazo, né, com os nossos clientes. Bom, vamos lá, eu acho que, né, 6:03, 6:04, acho que podemos começar. Obrigada aí pela presença de todo mundo. Hoje o nosso foco é falar sobre o Golden Visa, vamos falar sobre essa última janela de oportunidade para investir em um imóvel em Portugal dentro das regras atuais do Golden Visa, tá? A partir de janeiro de 2022, os estrangeiros não poderão mais adquirir imóveis em Lisboa, Porto e outras cidades litorâneas através do programa, tá? Continua livre aí para investimento, mas através do programa a gente fica restrito a outras regiões. Portugal, né? Falando aqui de Portugal, um dos países mais seguros do mundo, um dos melhores países para se viver e trabalhar, não tem imposto sucessório, oferece benefícios fiscais para quem se estabelece no país e, além disso, representa para o investidor um mercado ainda com muito espaço para valorização. Não é um mercado maduro, né, ainda. Portugal é pequeno, mas apresenta aí muitas oportunidades de negócio. Hoje, conosco, nós teremos o César Damião, que é o nosso sócio fundador, né, o sócio fundador da Global Trust, o Fabiano Penedo, que é o nosso diretor, fica em Portugal. Nós temos escritório em Lisboa, em Cascais, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E hoje conosco também, muito obrigada pela presença, Felipe. Felipe, que é nosso advogado, Felipe Ferreira, para falar com vocês, tirar algumas dúvidas sobre o que muda nas regras do Golden Visa, né?
Bom, antes de chamar o Felipe, eu queria falar um pouquinho, né, perguntar como é que está essa volta de Portugal, essa volta ao normal, né, esse início do desconfinamento, e principalmente, César, Fabiano, acho que o Felipe também tem algumas informações com relação à viagem, como é que está a entrada de brasileiros em Portugal? A gente pode falar um pouquinho, acho que, como é que a coisa está aqui, e deixar o Felipe falar um pouquinho da entrada, né? Porque acho que tem alguns aspectos legais que ele pode contribuir, né? Bom, boa noite, eu sou o César Damião, sócio fundador aqui da Global Trust, falando aqui diretamente de Cascais, né? Lisboa, mas Cascais. Portugal acho que avançou bastante nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Com a questão da vacinação, né? Inclusive já estão sendo programadas vacinação já para até jovens, né? Chegando até 18 anos de idade já, né? Já estão marcando, né? Até esse público mais jovem aí. A gente teve, né, um período bastante difícil no início do ano, que melhorou bastante ali depois acho que de março, por aí, março para cá. De vez em quando aparece ali uns focos ou outros, mas a coisa ainda está bastante razoável, bem controlada, né? Então, do ponto de vista de vida, a vida aqui está, se não está 100% normal, mas está muito acima da normalidade do que nós passamos ali no meados do ano passado e até o início desse ano, né? Você já vê aí, enfim, as escolas agora entraram de férias, né? Mas estavam já em ritmo de presença, né? Física, normal. E, enfim, acho que as coisas estão voltando bastante bem à normalidade. E eu acho que o Felipe podia falar um pouquinho sobre essa questão da vinda, né, principalmente dos brasileiros, porque, pessoal, quem tem passaporte europeu, né, seja português, espanhol, italiano, alemão, não tem qualquer problema para entrar aqui na comunidade europeia. Né? Ele vai entrar, claro, vai ter que cumprir lá as quarentenas, dependendo do local para onde vá, e assim também é aqui para Portugal. Agora, se é um brasileiro que não tem qualquer passaporte português, então precisa tomar algumas precauções, algumas medidas, né? Que o Felipe acho que pode detalhar um pouquinho mais para evitar qualquer surpresa de última hora aqui ao chegar, ou nem conseguir embarcar, né? Ou ao chegar aqui ter qualquer tipo de problema. Então, Felipe, fala um pouquinho para a gente o que a gente tem feito aí com os nossos clientes, por exemplo. Sim, com certeza. A gente tem que dividir em dois grupos, como o César fez. É o grupo de quem tem uma dupla cidadania europeia, seja portuguesa, italiana, polonesa, ou então que tenha residência em Portugal, seja através do programa dos vistos Gold, que aliás vai ser o foco aqui hoje, ou através de alguma outra modalidade de residência. Esse primeiro grupo tem entrada livre, não tem, exceto a exigência de fazer o teste Covid antes de viajar e de cumprir uma quarentena na chegada, mas tem o motivo da viagem assegurado e não tem restrições quanto à finalidade da viagem. O outro grupo é o resto do pessoal, somos nós, brasileiros, que querem vir do Brasil para Portugal, não tem uma cidadania europeia e nem um visto gold, um título de residência, e que, portanto, só pode viajar se for enquadrado no grupo chamado de viagens essenciais. E as viagens essenciais, naquilo que se aplica na maior parte das situações que nós encontramos no nosso dia a dia, são as viagens de negócios. Então, as viagens de negócios são consideradas essenciais e para justificar isso, o que nós temos feito é uma carta convite para reuniões, reuniões para avaliar investimentos, reuniões para, enfim, desenvolver negócios, reuniões para encontrar com um advogado e juntando essa carta e mais alguns comprovativos, por exemplo, passaporte, se já está vacinado, junta a prova da vacinação, enviamos isso num requerimento específico para pedir o reconhecimento desse motivo essencial da viagem. Enviamos isso para a imigração e temos tido a resposta relativamente rápida, felizmente, entre 24 e 48 horas, muitas vezes aprovando, confirmando a essencialidade da viagem. Não é garantido, mas tem se confirmado que, na maioria dos casos, tem funcionado e tem sido uma boa estratégia. E assim a viagem pode ser realizada com esse comprovativo da imigração portuguesa e sem qualquer problema. Bacana. Faz um reforço, inclusive, né, para os nossos clientes, né, com uma carta, né, aqui da nossa empresa portuguesa, né, atestando, né, esse convite. Isso.
Exatamente. Agendando reuniões concretas em Lisboa. Exatamente, com as datas. Então, a gente já fez algumas vezes e funcionou muito bem, né? Agora, eu acho que é importante, essa pergunta acho que tem muito a ver, né, com a necessidade, né, habitual das pessoas, né, em ver, né, o imóvel, estar presencialmente no imóvel, para efetivar uma compra do imóvel, né, que é o que a gente normalmente faz, né? A gente vai visitar vários imóveis, lá escolhe um e compra, né, seja onde for, né? Mas diante das circunstâncias que nós estamos vivendo agora, né, de Covid, e principalmente, voltando para o foco aqui do nosso encontro, que é o Golden Visa, né, e considerando que a grande maioria dos imóveis que a gente comercializa são imóveis que são novos, né, ou recém-reformados, estão em fase final de reforma, e que, portanto, a gente dispõe de toda a documentação, plantas, e aqueles que estão prontos, a gente vai lá no local, filma, né, faz um vídeo com todos os detalhes do imóvel, dos arredores, né? A gente pode afirmar, né, Fabiano, me ajuda aí, que eu acho que desses últimos, desde que começou o Covid, né, eu acho que uns 80%, né, dos negócios que nós concluímos, né, e foram muitos, né, principalmente agora nesses últimos 4 meses, que o mercado aqueceu para burro, né, foram compras virtuais, né, com as pessoas sem saírem do Brasil, né, através de uma procuração, né, documenta tudo direitinho para o Dr. Felipe, por exemplo, ou outro advogado que a pessoa queira usar, ela não tem que necessariamente vir aqui para abrir conta em banco, para poder fazer toda a parte legal. E da parte da questão do imóvel, a gente faz esse trabalho. O Fabiano pode falar um pouquinho sobre isso também. O mundo mudou, né? Não à toa nós estamos aqui fazendo um webinar virtual, não era o nosso hábito até a chegada do Covid, nós fazíamos os eventos presenciais. Da mesma forma, o nosso trabalho como consultores de investimento também mudou. Nós conseguimos, eu diria, compensar essa impossibilidade de presença física dos clientes de inúmeras maneiras. Nós fazemos vídeos para demonstrar tanto o imóvel por dentro, como é o entorno, como é a região, e isso tem se mostrado mais do que suficiente, né? Hoje em dia, especialmente para empreendimentos, né? Quando se fala de empreendimentos, que tem sido muitas vezes o foco dos nossos clientes, a presença física ela serve somente para perceber a região, uma vez que o prédio está começando a ser construído ou está no meio de uma obra. Então, nós temos podemos apresentar todo o material de divulgação de determinado empreendimento e conseguimos ainda fazer imagens do entorno para trazer toda uma tranquilidade. E é verdade, a grande maioria dos nossos clientes, desde o início da pandemia, tem feito esse investimento à distância. A gente consegue fazer desde a abertura de conta em banco com o cliente estando no Brasil, com a ajuda do Dr. Felipe, inclusive, nós conseguimos fazer aí as procurações que são apostiladas nos cartórios do Brasil, dando poderes ao advogado para que ele possa avançar com o contrato de compra e venda, com a assinatura da escritura, quando é o caso de um imóvel já pronto para ser escriturado. Enfim, já não é mais um mistério para nós auxiliar o cliente a fazer a compra à distância. Financiamento também, faz tudo à distância. Financiamento, contrato de locação, tudo que for necessário. Bom, acho que a gente está tão afinado, a equipe, eu ia perguntar isso mais para o final, enfim, mas já antecipamos. Acho que é importante falar disso, porque as pessoas têm uma dúvida muito grande, têm uma ansiedade, né, também. Então, essa é uma das coisas que me perguntam muito: é possível comprar à distância? Sim, é possível fazer 100% do processo à distância. Então, se é um imóvel para investimento, né, não tem dúvida, quer dizer, nós fazemos isso todo dia, nós temos o expertise, o know-how de quais são as regiões que dão retorno, quais são as regiões que terão liquidez, que têm potencial de valorização. Temos acesso aí a banco, ao financiamento para indicar o cliente, a toda uma rede de profissionais que a gente referencia. Então, sim, podemos fazer. Quando é uma moradia... Não, desculpa te interromper, mas acho que é justamente esse o ponto para encerrar essa questão. Como se aqui o assunto hoje é investimento para a Golden Visa, e como boa parte desses clientes está avançando com a compra com o objetivo de que isso seja realmente um investimento, né? A gente está usando critérios objetivos para determinar que imóvel comprar. Exato. Então, realmente fica muito mais fácil a tomada de decisão, mesmo à distância, porque a gente consegue apresentar as tais taxas de ocupação em determinadas regiões, aquilo que se consegue a título de aluguel, seja de longo prazo ou de curto prazo. Nós também temos essas informações
por região. Nós conseguimos identificar as regiões que têm as maiores carências de imóveis residenciais também. Então, na verdade, é um investimento repleto, cercado de critérios objetivos, o que realmente faz com que a compra à distância seja uma coisa muito mais segura do que alguns podem imaginar. É isso aí, pessoal. Bom, entrando aí no tema, né, central do nosso webinar, tendo aí como deadline a mudança do Golden Visa para início de janeiro de 2022, mas, na verdade, vocês vão ver que a mudança é antes, né? E nessa data muda a regra, mas para conseguir participar das regras atuais, é necessário que a gente entre e comece a fazer esse processo antes, né? A gente já está até um pouco atrasado, eu diria assim, mas vamos esperar que o doutor Felipe fale. Felipe, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho, né, assim, rapidamente, do que é o Golden Visa, o que o diferencia com relação aos outros vistos e o que muda, né? O que muda nas regras atuais. Ok. O Golden Visa, que acho que é a autorização de residência para investimentos, vulgo Gold Visa, é um programa criado em 2012 para incentivar o investimento em Portugal. E desde o início o programa teve diferentes modalidades de investimento, mas claramente o investimento imobiliário é o principal foco desse programa. Tem sido 90% dos casos de investimento. E desde o início o programa teve várias expansões para outras modalidades, desde da compra do imóvel apenas, que tem a faixa de investimento de 500 mil euros, para a compra do imóvel com reabilitação urbana, que já abaixa o valor para 350. O programa teve expansão no sentido de incluir uma série de investimentos que foram considerados atrativos para o país e que, de fato, tiveram muito sucesso. A estatística do Gold Visa mostra que captou muito investimento para Portugal, cresceu todos os anos. E agora, mais recentemente, especialmente durante o ano passado, teve um movimento contrário. Ele vinha na expansão e teve um movimento de frear, mas com um escopo específico, que foi, no ano passado, inicialmente uma autorização legislativa que permitia ao governo criar medidas para incentivar o investimento no interior do país. Então, esse foi o primeiro anúncio que nós tivemos. Ok, vai haver o governo está autorizado a legislar no sentido de alterar o programa e para incentivar o investimento para o interior. Muito bem. E com essa autorização legislativa, convivemos um tempo como ponto de interrogação sobre quando, como, quais são as regras, novas regras, até que finalmente saiu uma decisão do governo, um decreto-lei, que estipulou, então, que uma série de alterações ao programa. Então, falando das principais modalidades que existiam antes, como o depósito de 1 milhão de euros numa conta bancária, no final do ano passam para 1,5 milhão. A compra de unidades de participação em fundos de investimentos, que até o final do ano é de 350 mil euros, passa para 500 mil euros. E assim também para a constituição de empresa com a criação de 5 trabalhos permanentes e outras. E naquela que é o filé mignon do programa, até hoje essa, 90% do programa do Gold Visa, o investimento imobiliário no segmento habitacional vai ter restrições em Lisboa, Porto e litoral, essencialmente. Então, foi a lógica um pouco do que foi aquela autorização inicial que dizia para o governo, ok, está autorizado a incentivar o investimento no interior do país. A maneira que esse incentivo veio foi ao contrário, ou seja, vamos restringir as capitais e, portanto, assim, captar investimento para o interior. Essa foi a lógica que foi usada nesse diploma e que criou também um horizonte temporal, agora sim, muito claro, isso, e com algum bom senso. Não foi a alteração vai acontecer amanhã, não. A alteração ficou prevista para 31 de dezembro desse ano. Então, é até lá que nós temos para jogar o jogo com as regras que conhecemos até hoje, né? A partir de 1 de janeiro, são Felipe, as novas eu queria regras. que você falasse um pouquinho também, assim, apesar da gente ter até início de 2022 com as regras atuais,
na prática, o que isso significa para uma pessoa que tem interesse no Golden Visa? Quer dizer, ela pode fazer a compra de um imóvel em dezembro, em 31 de dezembro, imaginando que consiga fazer a negociação e tudo para fazer valer em início de janeiro? Como é que, na prática, isso funciona para o comprador, para o investidor? Perfeito, porque essa é a pergunta essencial. O que a lei diz é que os processos que derem entrada no requerimento antes do final do ano são ressalvados. Então, os investidores que derem entrada no seu requerimento de Gold Visa ou de autorização de residência para investimento estão ressalvados e vão poder continuar a renovar. Agora, para dar entrada no requerimento, o investidor tem que passar por uma série de passos que antecedem e que exigem tempo, não é? Então, ele tem que passar pela fase de investimento em si, seja a compra do imóvel, ou seja, comprar as unidades de participação do fundo, a modalidade que ele identificou. O caso mais comum, comprar um imóvel habitacional em Lisboa, ou no Porto, ou em Cascais, que vai exigir algum tempo, não é? Obviamente que conseguimos, e a equipe da Global Trust certamente vai conseguir acompanhar esses investidores com uma celeridade muito boa, mas mesmo assim vai exigir algum tempo. Então, digamos, 3 semanas, 1 mês ou um pouco mais. E depois disso, vai ter que começar, depois de concretizar o investimento, começar o preparativo do processo do visto Gold. E esse leva em torno, ele tem uma fase prévia, que é a chamada pré-validação dos documentos, que leva entre 2 e 3 meses para concretizar. E só depois é que pode-se agendar a reunião presencial para fazer o requerimento formal. Então, para isso tudo encaixar, o investimento tem que ser feito com bastante antecedência. Então, ou seja, estamos o máximo falando de aí antecedência. Setembro, outubro, no máximo, né? Sim. Já está, na verdade, tem que ser agora. Se pudesse ser ontem, era ontem. Setembro, outubro é tarde, tem que ser ontem, porque esse ontem vai virar final de julho, agosto, como ele disse, aí de 3 semanas a 1 mês, e aí ele vai precisar de 2, 3 meses para poder fazer esse processo lá de entrada. Então, já foi agosto, setembro, outubro. Quer dizer, para não ter estresse, gente, né? Para não ter estresse, né? Pode até ser que funcione, tá, Cris? Você fazer um negócio em setembro, outubro e dá certo. Mas para não ter estresse, é para ontem. É risco, né? O quanto antes, tá certo? Por isso que a gente fez esse seminário aqui, que é last call mesmo, né? Quem disser para você que pode fazer lá um negócio no outubro, novembro, vai dar tudo certo, está tomando um risco enorme, tá certo? A gente acredita que as transações devam ser concluídas agora, julho, mais tardar agosto, para a gente poder ter aí, né, um processo um pouco mais tranquilo. Mesmo assim vai ser apertado, né, Felipe? Mesmo assim vai ser apertado para correr tudo bem e não tomar risco, né, de acabar comprando um imóvel e não conseguir fazer seu Golden Visa, né? Quer dizer, isso tudo que nós estamos falando aqui, pessoal, só para ficar claro, traduzindo tudo isso que foi dito aí, né, pelo Felipe, a restrição dos 500 mil euros para imóvel, que vem se trabalhando aí há muitos anos, né, é nas regiões de Lisboa, Porto, Lisboa, entenda-se Lisboa, Cascais, Porto e zona litorânea em algumas cidades do Algarve, por exemplo, né, que são o filé mignon, né, que são o filé mignon que os investidores procuram, não só os investidores brasileiros, mas os franceses, os alemães, os chineses, os americanos, os russos, né? Vocês sabem que a gente tem aqui de nacionalidade de tudo que é lado. O brasileiro nem é, né, o maior investidor imobiliário e nem é o maior investidor do Golden Visa. O maior investidor do Golden Visa é o chinês e depois vem o brasileiro. Assim como nos imóveis é o francês e o brasileiro ali, brigando ali com mais 2 ou 3 nacionalidades que vem crescendo muito, principalmente os americanos e agora russos também, né? O próprio Fabiano, né, fez uma transação recentemente com o russo, né? Não, e com americanos querendo Golden Visa, que também é uma chama atenção, né? Nós brasileiros a vida inteira, muitos de nós sonhando com o tal do Green Card, né? Agora atendi semana passada, retrasada, um casal de Nova York buscando Golden Visa. E outro, aliás, 2, né? 2 casais, né? Um do Colorado. Um do Colorado, outro de Nova York buscando Golden Visa. Né? É isso aí. Então, pessoal, deixa eu só dar fazer um comentário aqui, César. Eu estou vendo que está entrando já algumas perguntas. Pessoal, a gente vai deixar as perguntas para o final, tá? A Anne, que é aqui do escritório lá de Lisboa, ela está coletando aí as perguntas. Ao final, a gente vai responder todas as perguntas, até porque pode ser que ao longo aqui da nossa conversa a gente acabe respondendo, né? Tem algumas que eu vi que são assuntos que a gente vai abordar na frente.
e está sendo gravado aqui esse webinar. Eu vi que teve gente que perguntou se pode gravar, está sendo gravado e o link depois vai ser disponibilizado, ele fica no YouTube, ok? Deixa só, até para arredondar esse assunto, deixa eu só fazer um comentário. Eu que estou lidando no dia a dia aqui com os clientes, a gente sabe que as pessoas têm, enfim, perfis emocionais e poder decisório diferentes uns dos outros, né? Então é incrível como tem clientes que chegam com critérios realmente bem objetivos, decididos a fazer o investimento, olham 4, 5, 6 opções, nós apresentamos ali uma quantidade interessante de opções que nós consideramos que são bons investimentos, ou investimentos conservadores, assertivos e que servem para esse fim. E, por outro lado, temos alguns clientes que já desde o início do ano sabem que a regra vai mudar, acompanham, recebem opções e empurram a decisão com a barriga. E ainda essa semana tivemos algumas reuniões com clientes que a gente vem conversando já há algum tempo. Esse é o momento para ser objetivo, pensar, analisar, avaliar as opções com objetividade e tomar a decisão. Quem quer o Golden Visa e fazer o investimento nas principais cidades de Portugal, que é sempre o recomendável, né? Esse é o momento para ter uma decisão rápida, objetiva, célere, para ter o melhor resultado. Agora eu queria fazer uma pergunta aí para o César ou para o Fabiano, né? Considerando aí essa restrição, Lisboa, Porto, Cascais, algumas cidades do Algarve, como é que vocês avaliam essas regiões hoje, que deixarão de estar disponível, pelo menos para esse investimento, para quem busca uma autorização de residência, e numa segunda etapa aí, que outras regiões vocês enxergam que podem ser regiões interessantes para o futuro, a partir do próximo ano? Primeiro, acho importante dizer que o Golden Visa, os clientes que buscam o Golden Visa, eles representam um percentual menor, né, do mercado internacional. Como o César falou anteriormente, os estrangeiros que mais compram aqui são os franceses, quer dizer, são pessoas que não precisam do Golden Visa, são europeus, né? Então, a demanda, nós que estamos habituados e lidamos basicamente só com estrangeiros, se pegarmos o nosso movimento histórico aí dos últimos 5, 6, 7 anos, um percentual bem pequeno dos nossos clientes buscava a Golden Visa, né? Agora a gente está vivendo essa realidade um pouco mais aquecida com esse foco, justamente em função das regras do jogo que vão mudar. Mas a demanda por Portugal ela não está vinculada tão obviamente ao Golden Visa. O que atrai os estrangeiros para Portugal são outros fatores que a gente até pode falar, acho que imagino que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Então, a demanda para Portugal não se encerra com a mudança das regras do jogo, muito pelo contrário. Portugal saiu dessa pandemia fortalecido e os seus atrativos se mostram cada vez mais sólidos, né? Agora, falar sobre outras regiões, eu vou pedir a ajuda de todos aqui, porque do ponto de vista do investimento, né, existem algumas regiões do interior que já têm chamado a atenção, uma região mais central, como Guarda, Castelo Branco, é uma região ainda que tem um metro quadrado muito atrativo, regiões mais do interior do país, também algumas regiões do Alentejo, mas é difícil de fazer uma análise do que vai ser esse mercado para fins de investimento e não dá para comparar esses mercados com Lisboa, Porto, e quando se fala em Lisboa, estou incluindo aqui, obviamente, Cascais, né? Então, são mercados muito mais maduros, mais sólidos e que tendem a continuar se valorizando mais do que o resto do país. Eu acho que o mercado, né, talvez, Fabiano, seja esse que você está falando, talvez seja uma aposta, né, para o futuro, pode ser que valorize, pode ser que não desenvolva tanto, e hoje o que nós temos já é uma certeza, né? Risco baixo, liquidez, potencial de valorização, enfim. Voltando aqui ao que o Fabiano disse, eu acho que eu queria até dar números, tá? De fato, essa mudança da legislação aí não foi nada inteligente, no meu modo de ver, e da grande maioria aqui, né, dos especialistas do mercado, até porque nos últimos anos, né, as vendas de imóveis de habitação relacionada à Golden Visa, como disse o Fabiano, o europeu não precisa, os franceses, alemães, inglês,
tudo por aí, né? E muito brasileiro que para quem a gente vende também, tem dupla cidadania, como é o meu caso, como é o caso do Fabiano, por exemplo, né? Então, na realidade, os números são da ordem de 3 a 5% das vendas das habitações em Portugal voltadas para o Golden Visa, ou seja, o impacto do Golden Visa nas transações é muito baixo, 3 a 5%, certo? Então, já respondendo aqui uma pergunta que alguém colocou aqui, vai haver, com essa limitação do Golden Visa, vai haver uma redução dos preços? De maneira alguma, isso não faz nem cosquinha, muito pelo contrário, porque tem todo o restante, os outros 95%, 97%, né? Cada vez compram mais, demandam mais, querem mais vir para Portugal, e a oferta é muito pequena, porque o país é pequeno, as cidades são pequenas, né? A gente vem falando isso, sempre falou isso, né? Mesmo em Lisboa, né, que é a maior cidade de Portugal, estamos falando de uma cidade de 500 mil habitantes. Porto com 200 a 250 mil habitantes. Isso não é nada, né, comparado a qualquer capital do Brasil. Não estou nem me referindo a São Paulo, Rio. Né? Qualquer cidade menor no Rio, no Brasil, você tem aqui 500 mil habitantes. E é a capital de Portugal. Então, a oferta é muito pequena, né? E como eu disse, o Golden Visa não faz nem cosquinha nesse mercado aí. Agora, de fato, né, gente, se é para investir, né, se é um investidor, né, se o objetivo dele é o Golden Visa e não necessariamente a moradia, a viver aqui e está comprando esse imóvel com o objetivo de ter o Golden Visa e, óbvio, de rentabilizar, de ganhar dinheiro, né, eu acho que realmente o mais interessante é que ele faça isso em Lisboa, Porto, exatamente essas cidades, né, que agora vão ser excluídas, né, do Golden Visa. Isso para habitação, até se o Felipe quiser dar uma palavrinha aqui, né, para habitação, porque para comércio e para a exploração turística, né, porque vocês têm aqui várias oportunidades de investimento de apartamentos, como se fossem, como é que chama? Alojamento turístico, né? Alojamento turístico. Sim, aldeamento turístico. Nesse caso, você continua tendo oportunidades em Lisboa. Aí não houve esse fechamento, certo? Se você comprar uma loja em Lisboa, uma loja no Porto, ok, 500 mil resolve o seu problema. Ou comprar um imóvel de alojamento turístico, não é de habitação. Né? Na prática, você pode até morar lá se quiser, mas ele é classificado como alojamento turístico. Então, isso continua. Agora, se a pessoa tem outros objetivos, aí tem muita gente, por exemplo, comprando quintas até para cultivar vinho, né? Fazendo vinhedos, né? Aí você tem várias oportunidades no Alentejo, enfim, mesmo para o Douro, mas o Douro é muito caro, né? O Alentejo, propriedades menores e que talvez o valor faça sentido, né? Ou mesmo na região do Algarve, né? Existem cidades que você não pode, mas existem cidades que você pode, né? Ainda comprar o imóvel com direito ao Golden Visa. Então, o Portugal é muito grande, né? Quer dizer, muito grande. Portugal é pequeno, né? Na verdade, estamos falando mas é grande. 600 quilômetros, né? Talvez de sul ao norte, né? Mas ainda assim, você tem muitas cidades bacanas. Agora, mesmo recentemente, eu fiz uma viagem com o Fabiano pela Costa Vicentina, né? E descobrimos ali, todo mundo fala de Algarve, as praias do Algarve. Algarve é super conhecido mundialmente. Vou dizer para vocês, né? E o Fabiano concorda, acho que o Felipe também, né? As praias do Alentejo, da Costa Vicentina, são muito mais legais do que as do Algarve. Fiquei apaixonado. E pouquíssimo explorado, né? Por exemplo, do ponto de vista imobiliário. Então, se você me perguntar... Pelo menos até você dizer isso no webinar agora. E olha, já até ligou o nosso radar lá. Já falou, tem uma praia chamada Praia... Não vou nem falar o nome, né? Não, tudo bem, vou falar porque o pessoal aqui... Um secret spot, não pode falar. Não comentei isso, não, mas tem uma praia lá que é apaixonante. Várias praias, mas teve uma especificamente que chama Praia da Carrapateira, que aquilo parece o paraíso. E pouquíssimo, né, exploração, até para hotel, para ver hotel para ficar lá, tem um hotelzinho mais ou menos, entendeu? Então, assim, tem muitas oportunidades, sim. Mas, novamente, né, estamos falando aí já de uma coisa um pouco mais que envolve risco, né, envolve especulação, ao passo que você, quando fala de Lisboa, Porto e Cascais, são cidades totalmente já mais do que bem estruturadas e mais do que cases de sucesso, né? A gente tem experimentado, pessoal, nos últimos, eu diria que logo que melhorou a pandemia ali de março, né, Fabiano? De março para cá, né, meados de março para cá, a coisa deu assim, e não somos só nós, não, nossos colegas, nossos parceiros, os incorporadores, está havendo assim, um movimento mais gigante, né? Acho que a coisa está nos níveis
de 2018, né, 2017, 2018, que houve também uma coisa assim altíssima. Depois, para brasileiro, principalmente, com a questão da eleição ali, houve uma certa diminuidinha, né, do volume de pessoas, e depois também a pandemia também atrapalhou bastante. Mas agora, nesse momento aqui, nos últimos 4, 5 meses, aqui, nós estamos vivendo um momento assim de mercado aquecidíssimo, e não só de brasileiros, como também agora a gente está aí atendendo espanhol, tailandês, americano, como disse Fabiano, enfim, tivemos uma série de outras pessoas também, várias nacionalidades. Então, isso está fazendo, novamente, com que os valores, os preços que estavam meio que estáveis ali, né, de 2019, final de 2019, 2020, os preços não caíram na pandemia. Tem várias publicações, inclusive, aí, na mídia internacional, aí, né, os lugares que, as cidades onde os imóveis se mantiveram ou até cresceram os preços. Inclusive, foi o caso. Portugal foi uma das 3 cidades, se não me engano, né, que cresceu, os valores aumentaram, não muito, mas aumentaram. Lisboa. Lisboa, mesmo durante a pandemia. Não é nada significativo. Mas agora, nesse último trimestre aí, a coisa está bastante aquecida. Então, a gente realmente... olha, eu não tenho dúvidas, né, por tudo que a gente já sabe, já falou, e poderia falar aqui mais um pouco, né, por todos os benefícios, né, que Portugal oferece de clima, de custo de vida, de serviços, né, que oferece, serviços sociais, educação, né, entre os melhores do mundo, serviços de saúde, 12º melhor sistema de saúde do mundo, é o 3º país mais seguro do mundo, quer dizer. Então, as pessoas, né, como disse o Fabiano, a vida mudou, as pessoas estão mais até. Americano não sabia nem onde era Portugal, né? E agora os americanos estão vindo aqui, inclusive, que é no Golden Visa. Quer dizer, inclusive, esse casal que o Fabiano mencionou, né, de Nova York, né? O cara, tremendo executivo, o cara vinha buscando um imóvel para Golden Visa. Então, o que o cara quer? Eu quero imóvel de 500 mil euros, né? 500 e pouquinho, né? Porque era o que ele precisava. Quando chegou aqui, né, o cara veio com a mãe dele, né, Fabiano? Ficou doido, né? Ficou doido, o cara tinha dinheiro, mudou durante o dia, o cara mudou o budget dele de 500 mil a comprar um imóvel de 900 e qualquer coisa, né? Começou a olhar coisas de 1 milhão, 1 milhão e 100, mas acabou comprando um imóvel de 900. 900 e pouco. Quer dizer, de 500 o cara levou o budget para 900, porque quando ele realmente sentiu, né, o clima, né, a vibe da cidade, enfim, curtiu mais, tinha dinheiro, pô, eu quero uma coisa melhor. Então, né, que já talvez fosse um plano mais futuro. Não, eu vou fazer isso logo aqui, até porque ele mesmo já percebeu ali, cara, esses preços vão aumentar, deixa eu me garantir logo. E aí, alguém aqui perguntou também, pessoal, já voltando aqui, já encaixando essa informação, que eu acho que é muito importante, né? Os 500 mil euros são necessários vir do seu bolso, sim, tem que comprovar, tem toda uma burocraciazinha aí, né? Tem que sair da sua conta no Brasil, ou de onde for, do país que tiver, para a sua conta em Portugal, tem que ter conta em Portugal, tem todo um sisteminha aí para mostrar que o dinheiro veio do próprio, né? Agora, o que passar dos 500, por exemplo, esse americano aí, se ele quiser, ele vai no banco e pega os outros 400. Há uma taxa de 1,1% ao ano, né? Coisa ridícula, né? Mesmo para os Estados Unidos é ridículo, porque lá ele paga 3,5%, 4%, né, de taxa. O que acaba que essa diferença a mais, né, César? Ele pode financiar e não faz tanta diferença mês a mês, né? Nenhuma, mas, enfim, ainda mais para uma pessoa jovem, o financiamento ele vai até os 75 anos de idade. Esse rapaz acho que tinha 35, 36, uma coisa assim, o cara vai financiar isso aí por mais de 30 anos. Então, e se quiser alugar, o aluguel paga totalmente a prestação e ainda sobra dinheiro para ele. Quer dizer, então tem várias formas de você... Você sabe que a gente tem percebido muito aqui esse aumento, né, da demanda que você está comentando, né, quando a gente faz pesquisa para os clientes. É impressionante, né, como a venda está acontecendo de forma muito dinâmica, apesar do brasileiro, né, o que quer visitar não está conseguindo ir, mas quem quer comprar à distância consegue. Mas a gente vê, né, a tabela lá de disponibilidade, eu até brinco com os clientes, eu falo, olha, essa pesquisa que eu estou mandando para você, eu sugiro o exercício de daqui a uns 10 dias, 15 dias, se você não tiver tomado a decisão, entrar nela de novo para você ver como é que está dinâmico. Não sou eu que estou falando. Isso aconteceu com o Gaúcho agora aí, Clipe Fabiano, né, Fabiano? Conta aí. O cara demorou. E aí, o que aconteceu? Aconteceu com mais de um. Eu acho que o que você está se referindo agora é um casal lá da Serra Gaúcha que queria fazer o investimento para a Golden Visa, me pediu uma seleção para compra à distância,
e eles se enquadraram naquele perfil que nós falávamos anteriormente de clientes que não se sentiram tão confortáveis para compra à distância. Apesar da orientação toda, nós selecionamos a melhor opção. Passado 10 ou 15 dias, o marido comprou uma passagem para vir diretamente para Portugal, ver ao vivo o mercado. Depois de olhar algumas opções aqui, ele entendeu que aquela opção que nós tínhamos recomendado realmente era a melhor escolha, mas já tinha sido vendida, né? Então, em 10 dias, as 2 melhores unidades do prédio tinham sido vendidas. Nós acabamos conseguindo uma outra unidade no mesmo prédio, e ele acabou tomando a decisão. Mas é isso é o nosso dia a dia, fazer seleção de imóveis, e essa seleção ela muda semanalmente, porque a dinâmica está muito rápida, especialmente imóveis numa faixa de preço entre 250, 300, 350 mil euros, que muitas vezes 2 imóveis somados perfazem o valor de 500 mil, né? E também os imóveis nessa faixa de 500, 550 até 600 mil euros são hoje as faixas de preço que são as mais líquidas e que vendem mais rapidamente. Então, o mercado está com essa dinâmica. E outra coisa, voltando um pouquinho, é impressionante a diferença também. O brasileiro, a gente entende, todos nós somos aqui brasileiros, a nossa resistência com contratar financiamento, né? Isso não faz parte da nossa cultura, né? O brasileiro sabe, tem em mente que dever a longo prazo pagar 2, 3 imóveis, 4 imóveis, 5 imóveis, né? Em função da nossa taxa de juros histórica no Brasil, né? Isso financiar imóvel no Brasil era praticamente proibido, né? E já o americano, não, ao contrário, chega aqui já com essa mentalidade. O europeu também chega aqui com essa mentalidade, já querendo saber das condições e quanto ele pode financiar. E isso já é uma cultura que muitos brasileiros mais antenados e que percebem melhor a realidade do mercado aqui, já chegam aqui mais preparados e acabam invariavelmente fazendo os melhores negócios. Quem fica engessado ao seu próprio orçamento, sem levar em consideração a possibilidade de financiamento, faz piores negócios. A pessoa que vem mais viver a realidade, como é o mercado aqui, como o mercado oferece, acaba fazendo os melhores negócios. Exato. César, agora assim, eu sei que você já até adiantou um pouquinho algumas informações, mas assim, eu queria saber a sua opinião como gestor de um family office, né, que olha o mundo aí como um jardim para investir. Por que Portugal? Né? Se um investidor te perguntar, depois a gente até fala da moradia, mas para um investidor, por que você sugeriria Portugal para investir? Bom, de fato, a nossa pegada aqui, você já disse no início, né, nós não somos uma imobiliária, nós não trabalhamos com imóvel, né, propriamente dito, nós fazemos bons negócios. Né? O imóvel no exterior, essa consultoria que nós fazemos de imóvel no exterior, é um dos, né, ativos que nós procuramos oferecer aos nossos clientes para poder diversificar a sua carteira de investimentos, né, seja de investimentos no Brasil, no exterior, onde for. Né? E nós percebemos isso já há bastante tempo, né, desde que o Global Trust foi criado, primeiro com investimentos nos Estados Unidos, num momento que estava bastante interessante, né, a aquisição do nos Estados Unidos, e depois Portugal entrou no cenário mundial. Então, não sou eu que estou dando essa opinião. Se você pegar a Knight Frank, que é uma das maiores consultorias mundiais na área imobiliária, ela diz que Portugal está entre os top 3, acho que é o segundo melhor, atualmente acho que é o primeiro ou segundo melhor país para se investir na imobiliária. Né? E o porquê disso? Né? Os preços, né? Nós estamos falando aqui de um país europeu, que tem uns preços de metro quadrado ainda muito inferiores, né, dos países ocidentais, né? Não vamos falar aqui de leste europeu, não vamos falar dos países mais civilizados. Né? Se você comparar com qualquer outra cidade, Lisboa, com, sei lá, com Madrid, qualquer outra, Barcelona, qualquer outra cidade desses países europeus, ocidentais, os preços ainda são muito razoáveis, muito acessíveis. Né? E, no entanto, nós estamos falando de cidades pequenas que estão sendo totalmente revitalizadas, né? Estão ficando lindas, bonitas, né? Até o pessoal brinca que Lisboa vai ser já uma pequena Paris, né? Só que eu acho que é muito melhor do que Paris, né? Porque sem os problemas, né, que a gente viu até na Copa do Mundo, os caras ganharam na Copa do Mundo, aquela destruição toda, porque Paris sofre um problema sério hoje, né? De migração, de religião, enfim, aquela confusão lá de terrorismo, até, né? E Portugal é totalmente isento politicamente. Né? Portugal é um país que fica sempre em cima do muro, né? A gente até brinca, né? Que a gente aprendeu isso aqui, né?
essa nossa militância aqui em Portugal, que Portugal sequer foi a Segunda Guerra Mundial, né? Os nazistas e os americanos, quando tinham que discutir alguma coisa, vinham a Portugal para tratar lá, para negociar alguma coisa, né? Então, é a característica do português, né? Então, não tem terrorismo, né? Não tem violência, não tem... Pra vocês terem uma ideia, ontem, eu tive uma situação ontem aqui, que a minha esposa passou mal e tal, e eu estava numa cidadezinha, em Colares, num lugar próximo aqui, perto de Sintra, né? E aí eu fui rapidamente na farmácia para comprar um remédio para ela e tal. E na hora que eu comprei o remédio, na hora que eu fui passar o cartão, só levei meu cartão Visa, e aí não passou. Aí a moça falou, nós não temos Visa, só o Multibanco, que é um cartão local aqui, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? E tal. Não, não tem problema, só leva o remédio, depois eu passo aqui e pago. Aquela coisa assim, eu olhei para a cara da mulher e falei, pô, quando é que um cara ia falar um negócio desse no Brasil? Entendeu? A mulher nunca me viu, quem garante que eu vou voltar, né? E eu falei, muito obrigado e tal. Não, filho, vai logo, vai logo. Eu fui lá e depois voltei, fui pagar a mulher, assim, né? Esse tipo de coisa, né? Então as pessoas, quando você vai vendo essa forma de respeito, né, pelo outro, de todas as coisas funcionam, né? A pandemia deu show, né? Portugal deu show aqui de civilidade, né? Logo no início da pandemia, né? As pessoas iam ao supermercado e pegavam 2, 3, sei lá, vidrinhos de álcool, não tinha aquela coisa de deixa eu pegar todos os álcool da prateleira aqui para me garantir e dane-se o resto, né? Como aconteceu, né? Em vários casos, a gente sabe que no Brasil saiu notícia e tudo mais, né? Então, aqui não tem isso, né? As pessoas respeitam, né? O próximo e as coisas funcionam. E isso, de alguma forma, está se disseminando, né? Pelo mundo afora, né? Então, por exemplo, eu conheço vários clientes, a gente atendeu, outros a gente conhece, porque acabamos ficando amigos e tal. Por exemplo, o que tem de brasileiro aqui, que já tinha saído do Brasil e foi morar nos Estados Unidos, né? Miami, Orlando, whatever, ou na Inglaterra, né? Os caras que foram para a Inglaterra. Nunca ninguém pensou em vir para Portugal, mas aí um amigo veio, não sei o quê, veio de férias, veio visitar um amigo, aí começa a ver que o negócio é legal para caramba. Resultado, as pessoas acabam vindo, né? Depois faz São Paulo, Miami, Cascais, o Lisboa, o Porto, né? E idem para a Inglaterra, né? Porque ainda que talvez seja muito bom morar em Londres, mas além de caríssimo, né? Quando a gente fala caro, é caro mesmo, né? 3, 4 vezes mais caro que Portugal. Tem a questão do clima também, né? Então, quando o cara vê que ele pode ter, né, uma vida tão civilizada quanto, né? Talvez não no nível de sofisticação, mas pelo menos de segurança, aliás, mais seguro, né? Diga-se de passagem, é muito mais seguro do que Portugal, o terceiro país mais seguro do mundo, né? Então não precisa dizer mais nada, sendo que o primeiro e o segundo são Islândia e Nova Zelândia, né? Então, só a Áustria que fica brigando ali com Portugal ali pelo quarto lugar, né? Então, eu acho que tudo isso, Cris, faz com que Portugal seja já o país da atualidade e do futuro, para quem tem condições, para quem tem recursos, entendeu? E aí, ainda vem a pandemia para ajudar, né? Porque agora as pessoas sabem que podem trabalhar mais de casa, viajar menos, né? Fazer mais essa coisa do trabalho home office, né? Então, o cara, não tem mais aquela coisa de que tem que estar se deslocando toda hora, dá para fazer isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu não tenho dúvida, né? A gente tem visto vários exemplos, vários executivos, né? O Felipe mesmo, né? Atendeu conosco aqui vários, por exemplo, executivos que se aposentando, expatriados, né? Brasileiros expatriados pelo mundo, né? Pô, esse cara está 10, 15, 20 anos fora do Brasil, ele não volta para o Brasil mais nem a pau, né? Mas ele também não quer morar no Japão, não quer morar na Tailândia, não quer morar em Singapura, por mais legal que seja, certo? Ele quer comer feijão, ele quer falar português, ele quer, sei lá, né? Ele quer ter outros brasileiros por perto, então acaba que elege, né, Lisboa, por exemplo, Porto, Cascais, como a cidade brasileira mais próxima do que ele gostaria do ponto de vista de respeito, de convivência. Então, eu não tenho dúvida de que vai haver, acho que, uma apreciação ainda bastante forte, né, nesse mercado imobiliário, motivo pelo qual a gente, inclusive, tem se posicionado dessa forma, né, com os nossos investimentos aqui também, imobiliários, né, e fazendo aquisições. A quarta-feira mesmo estamos fazendo aqui uma aquisição importante aqui em Cascais, já aproveitando, já focado até no mercado de luxo, né, de casas, né, outra coisa também, né, essa coisa também da pandemia também trouxe muito essa coisa do espaço, né, de morar em casa, né. Aqui os nossos dois aqui recém mudaram aqui, né, tanto o Felipe quanto o Fabiano
Coisa de 2, 3 meses atrás, saíram de apartamento e foram para casa. Eu estou terminando a minha obra, também vou para minha casa daqui a, sei lá, mais ou menos 2 meses, né? Então, está havendo muito essa busca, né, por casa, né? E aí isso também tem uma certa... traz uma certa vantagem para essa região aqui, por exemplo, de Cascais, né? Sinta, enfim, toda essa via litoral aqui, né? Litoral entre Cascais e Lisboa, né? Tem bastante, quer dizer, muita maneira de falar, né? Mas tem mais oferta de casa do que em Cascais, ainda assim bastante reduzido, né? Então eu tenho total segurança de que é muito bom você colocar seus recursos em ativos imobiliários em Portugal e principalmente utilizando aí a oportunidade de financiar a 1% ao ano, né? Quer dizer, então, por mais que a gente tem vários clientes que a gente tem feito isso, né? Cliente, por exemplo, que tem carteiras de investimento lá no exterior, né? Se não quiser também nem pega o financiamento aqui em Portugal, pega no próprio banco dele lá, né? O banco dele lastreando lá pelos investimentos dele, o banco oferece os mesmos 1% que o Banco de Portugal aqui oferece. E você tem que fazer avaliação de imóveis, tem que fazer... Então, ele tem lá uma carteira de investimento que rende a ele, sei lá, 4%, 5% e paga 1% para o banco. Pô, isso aí já é um bom negócio, fora a apreciação do valor do imóvel, né? Então, sem sombra de dúvida, e olha, a gente tem, você sabe disso, a gente tem cliente que já tem 6 apartamentos com a gente, 6, 5, 4, tem vários, né? Que vem fazendo carteiras para renda. Carteira para renda, exatamente, né? Até porque vários deles têm o objetivo de vir morar aqui e quer ter uma renda em euros, né? Então, enfim, acho que eu falei bastante, mas tem os dois tipos. Tem o cara que investe inicialmente pensando só na valorização e na renda, acaba gostando muito, acaba vindo para Portugal, comprando imóvel para morar em definitivo. E também tem o oposto, o cara que vem, compra um imóvel para morar, vê esse imóvel se valorizando ao longo dos anos, percebe um pouco da lógica, entende que é o mercado que está em alta e vai continuar em alta, e aí faz um segundo e um terceiro investimento. Isso é bem comum. Eu acho que uma coisa aí que vocês falaram, enfim, pensando aí no investidor, né, que quer botar parte do patrimônio no exterior, né, você falar de futuro é muito importante, né, César, que você comentou, inclusive olhando para o futuro, porque Portugal, gente, eu não sei se vocês sabem, mas Portugal precisa de imigrantes para manter o crescimento da economia, né? Então, tem uma série de incentivos. Então, hoje tem programas extremamente bem-sucedidos para atrair nômades digitais, atrair estudantes internacionais. Hoje, Portugal, ali em Carcavelos, tem a universidade mais moderna da Europa. Empresas vêm escolhendo Portugal para colocar suas sedes, como Google, Mercedes. Então, isso tudo faz a gente olhar para o futuro, né? Existe aí uma longevidade nesse ambiente sadio, né? Existe um ambiente não só de turismo, que começou a fazer a gente olhar para Portugal como investimento imobiliário, o turismo crescia muito, mas hoje um ambiente empresarial, de inovação, de empreendedorismo borbulhando, né? Então, você tem, de fato, pessoas indo morar em Portugal, buscando não só investimento, mas buscando qualidade de vida, buscando um lugar bacana para morar. Então, acho que isso embasa, né, tudo que a gente está falando e embasa muito uma decisão de longo prazo. Estamos falando aqui de uma decisão de longo prazo. E aí, quando eu falo isso, me vem à cabeça, eu gostaria aí, César ou Fabiano comentassem um pouquinho, vem logo à mente o câmbio, né? Muita gente me pergunta aqui no Brasil, eu acabei não me apresentando lá no início, mas eu sou a sócia responsável pelo escritório aqui do Brasil. E aqui no Brasil a gente vê a nossa moeda desvalorizando ano a ano, né? Então o dólar e o euro sempre está caro para a gente. Gente, eu faço isso, né? A empresa existe há 22 anos, eu estou lá junto com o César há 10 anos, e há 10 anos as pessoas me perguntam, o dólar não está caro? Tá, porque a nossa moeda está sempre desvalorizando. Só que a gente tem que saber dividir, assim, estamos falando do investimento de longo prazo e o dólar está alto ou está barato, isso é uma coisa de curto prazo. Então, César, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso rapidamente, porque eu sei que é um assunto sempre polêmico, mas é algo que às vezes vira uma barreira para os nossos clientes tomarem uma boa decisão. Enfim, ninguém tem bola de cristal, né? Se eu soubesse, eu comprava ou vendia os dólares, né? Se eu tivesse certeza do que vai acontecer, né?
dólares ou reais, enfim, o que fosse, né? Enfim, mas na minha experiência, né, e nesse negócio específico aqui, voltado para Portugal, falando aqui de Portugal, né, vamos tentar nos ater aqui aos últimos, sei lá, 7 anos, mais ou menos, que a gente já opera aqui, né? E o que eu já vi de cliente arrependido porque ele achava lá em 2014, desculpa, 2017, 2018, que o câmbio estava alto, que nem ia fazer, só que esse alto dele era 3,20, né? 3,40, e aí foi a 6,90, né? Então não estava alto, estava muito barato. Se ele tivesse pego todo o recurso, ou a parte do recurso, que não fosse todo o recurso, e tivesse trazido para cá, e tivesse, por exemplo, né? E aí a gente fala um pouquinho aqui do Golden Visa, mas, por exemplo, se eu quero comprar um imóvel de 500 mil euros e eu consigo financiar 75%, 80% disso, né? Eu não preciso dos 500 mil euros, tá certo? Eu preciso de 150. Os outros 350 você pega no banco 1% ao ano, certo? Então, se essa pessoa tivesse trazido lá, né, o recurso lá, 380, 4, 450, lá quanto fosse, né? Tivesse comprado um imóvel de 500 mil, né, com 150 e financiando o resto, esse imóvel já apreciou para a bolsa, esse imóvel de 500 hoje está valendo, sei lá, 650 ou mais, né? Ela já teria feito um tremendo bom negócio, né? Então, assim, eu acho que depende um pouco dos objetivos de cada um, mas eu acredito que para qualquer um que já tem um determinado patrimônio, né, independente se vai comprar imóvel ou vai, mas que se vive no Brasil, e já tem um determinado patrimônio bacana, é muito saudável, né? Qualquer economista vai te falar isso, né? Que tem aí seus 10, 15, 20% que seja numa moeda forte, seja euro, seja dólar, né? Se vai comprar imóvel, vai fazer outro investimento, aí é outra história, né? Então, assim, acho que já por si só é saudável você diversificar moeda, jurisdição, né? E a melhor maneira de fazer isso, para não ficar especulando se o dólar está alto ou está baixo, é fazer aos poucos, né? Criar um dólar médio, que seja, né? Por exemplo, agora, nessas últimas aportes semanas... constantes, né? No meu modo de ver, é uma janela de oportunidade, né? O dólar ter vindo para perto de 5, né? O real, o euro para perto de 6, tá certo? Quando estava lá, o dólar lá em algum momento lá 5,70, o euro 6,80, né? Então, assim, é uma janela bem interessante, né? Mas vai cair mais? Pode cair 5%, pode cair 10%, até pode, né? Mas também pode subir. Então, assim, eu acho que a gente não deve ser escravo dessa agonia, dessa indecisão, dessa ansiedade, ficar tentando acertar a mosca ali do câmbio, entendeu? Se a gente tem planos maiores, né, que sei lá, um sonho de você ter um filho estudando no exterior, de você se mudar para o exterior quando você se aposentar, ou de tentar buscar uma vida melhor, né? Eu acho que você tem que assumir algumas posições, que sejam até alguns riscos, né? Mas que não... Agora, a minha opinião, né, no longo prazo, né, eu acho que a chance de piorar do câmbio do real se desvalorizar é maior do que ele valorizar, entendeu? Pode ter ali uma janelinha qualquer ali, porque o Bolsonaro não sei o quê, porque saiu não sei o que lá, porque impeachment não sei o quê, mas daqui a pouco vem tudo de novo, né? Seja com quem for. Então, no meu modo de ver, acho que pensando em médio e longo prazo, isso você não deve se limitar, né, a qualquer tipo de investimento no exterior, por esses argumentos que eu coloquei aqui. A gente tem aí, se a gente olha para trás, né, nos últimos 10 anos, qualquer um que, né, vocês podem entrar aí no Google, os últimos 10 anos, se o patrimônio tivesse no dólar embaixo do colchão, não é isso que a gente está falando, né, para deixar embaixo do colchão, mas se tivesse em dólar, tinha valorizado mais de 200%, tá? E a chance é de valorizar ainda mais. Então, e para frente, o que a gente vê é um cenário aí onde nós temos, né, falando de Brasil, tá, gente? Nós temos uma eleição no ano que vem. Quando a gente fala de instabilidade política, uma possível volatilidade no mercado muito grande, então uma proteção numa moeda forte é sempre recomendável, né, principalmente, né, pelos principais especialistas. Cris, eu acho que a gente podia... Não sei se você tem mais alguma coisa na pauta aí, mas como tem muitas perguntas, acho que talvez fosse legal a gente... Acho que sim, porque o resto a gente já comentou, que seria o nosso trabalho da Global Trust, né, que é esse trabalho 360 graus, e aí depois, gente, é entrar no caso a caso de cada um, né, quem tiver interesse aí em evoluir
pode entrar em contato conosco através do nosso site, através do nosso Instagram, né? Nós temos aí nossas mídias sociais. Quem tiver interesse no Golden Visa também, nós encaminhamos aí para a busca desse imóvel, a busca com o contato com o Dr. Felipe. Enfim, eu acho que a mensagem que fica aqui é quem tem já um projeto, né, de investimento em Portugal, seja ele para Golden Visa, seja ele simplesmente um investimento, uma mudança, assim, não deixem para depois, né? A gente está numa belíssima janela de oportunidade, não só com relação às regras atuais do Golden Visa, que ainda dá tempo, mas estamos ali literalmente no limite, vocês ouviram aí o César e o Dr. Felipe falar, mas estamos num momento interessante de moeda também, né? Então... Tem uma perguntinha aqui, tem uma que eu já respondi, vou tentar cobrir elas aqui. Se eu comprar um imóvel de 700 mil euros, pagar 500 mil, financiar 200, posso dar entrada no Golden Visto Gold? Sim. Tem que colocar 500 seus e o restante você pode financiar à vontade. Essa aqui é para o Felipe. Setúbal está dentro das áreas que continuam valendo para o Golden Visa? Essa análise tem que ser freguesia por freguesia. Tem um documento que define os territórios de baixa densidade. Então, em concreto, dá para a gente analisar e pesquisar. E encontramos em variadas regiões do país e acredito que haja em Setúbal. Agora, tem que ser em concreto. Legal. E para você ter uma ideia, a gente eu tenho ido muito ali para a região de Comporta, né, que muita gente chama de Troia, Comporta, né, que é praticamente do lado de Setúbal, ali se atravessa o ferry, né, mas é impressionante. Até um determinado pedaço da praia é a freguesia de Grândola, né? Grândola. Grândola, né? Como é? Grândola. Não é Grândola? Bom, sei lá. Grândola. Grândola, pronto, Grândola. E aí, da praia para lá é Grândola, da praia para cá é Alcacer do Sal. É complexo isso, né? Você tem que ter muito cuidado ali para não... E muda tudo, viu? Porque você fazer uma obra, ter licença numa freguesia é relativamente simples. Na outra já não é. Então, se o teu terreno tiver da linha para cá, se prepara. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem uma pergunta aqui que tem um filho com 29 anos com renda própria. Pode ser incluído na sistemática de reagrupamento familiar e, por consequência, também obter o Golden Visa solicitado pelo pai? Como dependente, Felipe. não. Só se fosse realmente... Só se fosse estudante universitário e financeiramente dependente, o que não é o caso nesse exemplo. Na verdade, teria que ser dependente financeiro, né? Do pai. Tem que comprovar que paga, né, estudo, alimentação, moradia. Solteiro e dependente financeiro. Assim, se encaixar dessa forma, como ele falou, universitário, etc. Então, às vezes também um filho com uma dependência, talvez, né, de saúde, uma coisa assim, dependendo do pai, né? Mas não é o caso normal, né? Quer dizer, a princípio é só para marido, esposa e filhos dependentes, né? Para os filhos, o critério enquanto são menores de idade, basta serem filhos. Depois de serem maiores de idade, ele tem que cumprir esses outros requisitos. Tem que ser estudante, solteiro, financeiramente dependente. E tem que provar cada um desses critérios. Também podem ser pais dependentes, né? Mais velhinhos, uma idade avançada, né? Sim. Estamos fazendo um processo desse, né? Para uma senhora, né? Que a filha comprou o imóvel, né? Verdade. Sim, estamos sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui que eu já falei, mas só para repetir, que eu acho que é importante também. Com o fim do Golden Visa, há alguma expectativa de queda de preço dos imóveis em virtude da queda de demanda por imóveis? Não. Literalmente não, né? Uma coisa não vai impactar a outra. Pode haver, para ser assim, bem específico, né? Alguns imóveis nessa faixa dos 500 mil, o que acontece? Se eu tenho um imóvel que o valor dele é de 480 e eu sei que com 500 mil a pessoa se interessa pelo Golden Visa, é natural que o cara de 480 coloque ali 500, né? E com isso se beneficie dessa situação aí. Então, na hora que sair esse Golden Visa, esse imóvel de 500 até pode voltar para os 480, 470, algo que o valha, né? Mas não afetando o mercado de maneira alguma, não mesmo. Até porque o percentual aí de demanda de Golden Visa é muito pequeno, né, César, comparado com o mercado imobiliário como um todo. Tem uma pergunta aqui também para o Felipe, mas sem a resposta, mas deixa ele responder. E as regras para aposentados mudou como está atualmente? Não tem mudança alguma. Não mudou nada para aposentado. Não. Sabem dizer quais cidades do Algarve que sairão do Golden Visa?
Acho que é a mesma questão de Setúbal, né? Uhum. Isso literalmente é uma lista publicada, freguesia por freguesia, e em concreto já identificamos várias situações que se enquadram, mas tem que ser visto em concreto. Não Assim, tenho de cabeça. A gente pode adiantar aqui, talvez para essa pessoa perguntando ao Algarve, assim, aquelas cidades mais óbvias, né, ali, né, de Vila Moura, né, como é que chama a outra lá? Lagos, né? Enfim, aquelas coisas mais óbvias ali, certamente, né? Pelo menos ali junto à beira do mar, né? Agora, às vezes você vai entrando um pouquinho para dentro, como disse o Felipe, a freguesia já permite. Lulé, por exemplo, Lulé, a gente sabe, Lulé é grande, né? E tem uma área que permite, outra área não permite. Né? O próprio critério ajuda a interpretar que são zonas de baixa densidade. Então, são zonas que precisam precisam de pessoas até. Tem zonas do país, Portugal, não tem um grande crescimento populacional, né? E tem zonas que vão, aos poucos, esvaziando. Então, faz parte da política portuguesa incentivar o movimento de pessoas, o investimento em certas zonas. E a lista que foi usada para essa restrição do Gold Visa não foi criada de propósito, ela já existia. São zonas de baixa densidade que são classificadas como tal e que tem alguns atrativos para quem pretende investir. Inclusive que não chegamos a falar ainda, que é uma redução de 20% no valor do investimento. Então, o Gold Visa feito nessas regiões de baixa densidade tem 20% de desconto, digamos, ou de redução do valor do investimento. Então, o investimento de 500 mil passa para 400 mil. E o investimento de 350 mil para compra de imóvel com reabilitação urbana passa para 280 mil. Mas para esse cliente, não espera a mudança da regra. Escolhe a região do Algarve já, que você pretende investir, que vai ser o melhor investimento, provavelmente no futuro, e faça o investimento já. Essa é a recomendação. Exatamente. Me ajudem a entender essa pergunta aqui. No caso de imóveis de locação turística, a limitação de localização do imóvel vai mudar ou não em 2022? Se a pessoa comprar para alugar, ainda vai poder comprar em Lisboa, Porto e Litoral em 2022? Eu acho que foi aquele comentário que o Felipe fez sobre imóveis comerciais e imóveis turísticos. Acho que vale talvez detalhar isso um pouquinho mais. Sim. Isso é interessante. E o César comentou de fato, e veio quase que como um presente, ou uma coisa que veio escondida, porque não se falava nisso. E nem a mídia também não pescou isso no início, é que a restrição não é para todos os imóveis, é para os imóveis habitacionais. Então, tem ressalvas, né, em Lisboa, Porto, Litoral, Algarve, Central, que são, por um lado, os imóveis comerciais, lojas, escritórios, às vezes com até escritórios que têm um arrendamento de valor fixo e que pagam uma certa rentabilidade, e também os empreendimentos turísticos. Esse foi o que nós falamos mais cedo, que são aldeamentos turísticos. Tem alguns em Comporta, por exemplo, que o César tem conhecido bem aquela região, né? Acho que continua valendo. E que é uma espécie de turismo, mas que são apartamentos, né? São apartamentos mas olha, ou casas. Vamos fazer um esclarecimento aqui, porque eu estou achando essa pergunta aqui, eu não sei se a pessoa entendeu corretamente. Então, vamos deixar claro aqui, né? São empreendimentos turísticos, tá certo? Não é alojamento local, né? Essa era a distinção, que é importante essa distinção. Na escritura lá, quando você compra esse negócio, vai vir lá, comprou lá a unidade J do empreendimento turístico tal, né? Isso pode. Agora, se ela comprar um imóvel normal de habitação em Lisboa, Porto, né, essas cidades que a gente falou que vão estar fora, e quiser alugar, quer dizer, esse imóvel, a partir de 2022, já não vai valer para o Golden Visa, tá certo? Sim. O imóvel habitacional normal não vale. O que vale é um imóvel de empreendimento turístico, que pode até ser visto também como um imóvel residencial normal, mas legalmente, oficialmente, é empreendimento turístico, tá? Existem alguns empreendimentos com licença turística em Cascais e alguns em Lisboa. A gente consegue preparar uma lista para os clientes, é só entrar em contato que a gente consegue selecionar. São poucos, mas tem sim. Aí tem uma outra pergunta aqui. César, eu queria só comentar na distinção que você fez, porque eu também acho que pode ter havido essa confusão.
O alojamento local, que é o que nós conhecemos como o Airbnb, não é? Você vem a Lisboa e fica no Airbnb. O alojamento local é um imóvel habitacional, esse está excluído. Exato. A atividade de alojamento local é exercida em imóveis habitacionais. O que nós falamos como uma ressalva são esses empreendimentos turísticos. Ele tem uma licença própria e, inclusive, eles não são destinados à habitação. Você não pode, pelo menos teoricamente, comprar para morar ou fazer arrendamento de longa duração. Não é essa a finalidade, embora às vezes a prática até mostre que tem pessoas que moram nessas unidades, né? Mas é pensar em termos de... é um resort, né? Como se fosse isso, exatamente. Aqui tem uma outra pergunta, perguntando se a gente também trabalha com o Golden Visa através de investimentos em fundos de 350 mil euros. Sim, trabalhamos sim. E está perguntando aqui se há opções mais conservadoras, isto é, sem grandes riscos de perda. Olha, bom, trabalhamos com pelo menos aí uns 4 fundos de investimento que nós respeitamos, conhecemos, em track record e que a gente confia, né? Porque também já abre esse parênteses aqui, né? Acabou que essa oportunidade, né? Foi em 2018, né? Criou-se uma lei para que fundos de investimento com determinadas características também permitissem acesso ao Golden Visa, acabou criando aí uma corrida de várias empresas para fazer fundo de investimento, né? Então, a gente, pela visão um pouquinho mais conservadora que temos, resolvemos trabalhar somente com aquelas empresas que a gente realmente sabe que sabem fazer a coisa, né? Que têm experiência nisso aí, comprovada, que tem história, e principalmente porque todos eles, de uma forma ou de outra, para poder até viabilizar, né, os resultados, usam o mercado imobiliário como, né, o veículo para atingir as taxas de performance. Então, a pessoa tem que saber lidar com esse mercado. Então, a gente trabalha aí com pelo menos uns 4 fundos que a gente conhece bem e gosta muito, e eles têm opções diferentes. Então, por exemplo, tem um fundo que só trabalha com comércio, né? Ele só investe em imóveis comerciais de longo prazo, supermercados, bancos, etc., né? Aí já tem outro que faz imóvel, compra prédios para reformar e para vender, outros só para alugar. Então, assim, dentro do que você está perguntando aqui sobre riscos, né? Sim, os riscos são ligeiramente diferentes, né? Por essas coisas que eu acabei de falar, mas de uma maneira geral, você falou de perda aqui, eu não vejo nenhum risco de perda, tá? O risco é se você vai ganhar 5, ou vai ganhar 7, ou vai ganhar 8, ou 9%, mas perder efetivamente, eu não vejo, pelo menos com esse que nós trabalhamos, nenhum risco de perda de dinheiro, não. O que pode variar a taxa de retorno que você vai ter, dependendo lá do ativo que a pessoa vai comprar. Mas, enfim, a gente pode entrar isso em detalhes também. Tem uma outra pergunta aqui, mas aí foge completamente do escopo aqui, sobre previdência social, acho que não vale a pena falar disso aqui agora. Falando sobre os aposentados pelo INSS, não se faz necessário Golden Visa, certo? Tem outro tipo de visto para residente, não se faz necessário investir no mínimo 500 mil no imóvel, pode ser adquirido imóvel mais barato. Aí ele está falando aqui, acho que do visto do aposentado, né, Felipe? Isso é um outro tipo de visto, né? Nossa pessoa é aposentada e preenche determinados requisitos, né? Comprovar determinado valor de renda, etc. Ela pode obter o visto de aposentado, sim, e aí realmente vai precisar do Golden Visa. Agora, pessoal, acho que é uma coisa importante que a gente não falou hoje aqui. Qual é a grande diferença do Golden Visa para qualquer outro tipo de visto aí, né? Do aposentado, do estudante, do investidor, do que for, né? É que o Golden Visa ele te permite, né, vir quando quiser morar em Portugal, viver e trabalhar em Portugal, quando você quiser. Ele não te obriga a vir de imediato, né? Você tem que somente passar 7 dias por ano, não é isso, Felipe? Uma vez que você tem... Essa é a média. Então, no primeiro ano, são 7. E nos períodos seguintes de 2 anos, são 14. Então, até pode haver anos em que o investidor não precisa estar, enfim, vir a Portugal, né? Bom, na média, ele tem que ficar 7 dias por ano. 7 dias por ano. Né? Para poder manter o Golden Visa. Mas ele não exige você vir. Já os outros vistos, né, que a gente falou aqui agora, de investidor, de aposentado, o que for, esse, quando você tira, tem que vir logo, né? É para tirar e vir, né? Tem lá um prazo de 60 dias ou algo assim, mas não é aquela coisa, vou tirar meu visto de aposentado hoje para ir em 2023 para Portugal. Esquece. Esse processo é para quem, de fato, vai ter o centro da vida em Portugal. Então,
O visto D7, por exemplo, ele tem uma validade de 4 meses e 2 entradas, e o objetivo é que a pessoa venha, nesse período, fixar a residência. E, a partir daí, ele não deve se ausentar por mais de 6 meses. Então, é a lógica de alguém que vai ter aqui em Portugal o centro da vida e vai poder renovar o visto, né? Enquanto que o titular do visto Gold pode morar em Portugal, pode morar em outro país e não tem o mesmo tipo de requisito de permanência em Portugal. Então, pode, inclusive, continuar morando no Brasil ou tem essa flexibilidade, né? Exato. Bom, tem outra pergunta aqui também interessante. Posso comprar um imóvel em meu nome? Tenho uma filha com 20 anos, que é estudante. E em 5 anos conseguiríamos inseri-la ao benefício da cidadania? Sim, né? Se ele consegue, se a filha dele é dependente. Tem que pensar nesse prazo, né? Ou seja, ela é estudante hoje, dependente financeira. Se o horizonte dos próximos 5, 6 anos forem de ela continuar como estudante e dependente financeira, eventualmente sim. Mas eu diria que é uma situação já mais limite, porque, enfim, supõe um estudo prolongado, enfim, mestrados, etc. Mas sim, é teoricamente possível. Acho que sim. E tem aqui uma última pergunta, aliás, tem outras aqui depois. O investimento em fundo de 350 mil euros leva quanto tempo para dar entrada no Golden Visa? Imagino que seja mais rápido que comprar um imóvel. Não sei. Não sei se é mais rápido, não, porque esse fundo de investimentos, você tem ali uma burocracia, né, para comprar as cotas, para uma documentação que envolve o gestor, o fundo, o banco, né? Eu diria que, bom, uma vez que você tenha definido, vou comprar esse fundo ou vou comprar este imóvel, eu diria que você talvez leve o mesmo tempo para as 3 semanas que o Felipe falou aí, né? Para efetivar a compra e poder estar apto a comprar o Golden Visa, fazer a entrada no Golden Visa. O que você acha, Felipe? É possível que sim, porque os dois são rápidos, a verdade é essa. Depende, obviamente, de uma certeza muito grande, né? Um cliente muito decidido pode fazer tanto o investimento do fundo como do imóvel com bastante celeridade. Depende também de o fundo estar fazendo chamada de capital, porque o momento de entrada no fundo é a chamada de capital, né? E em relação ao imóvel, depende de, enfim, imóvel aí tem muitas opções que com alguma agilidade você consegue startar. Então, deixa eu dar uma boa notícia também para o pessoal aqui, né? Que é um detalhe também técnico, né? Mas que funciona. Na realidade, para você dar entrada no processo do Golden Visa, você, através da compra de um imóvel, você tem que comprovar que você investiu 500 mil euros em um imóvel, né? Mas esse investimento ele pode ser ainda na etapa do contrato de promessa de compra e venda. Você não tem que necessariamente já ter escriturado, ou seja, se o imóvel estiver em construção, imagina um imóvel em construção, né? Que ainda está lá com as fundações, né? Você vai dizer, então isso aqui não serve para mim, porque não vai dar tempo de eu escriturar. Mas não é assim. Se esse imóvel já tiver, né, o registro daquela unidade desmembrada, que é o que a gente chama aqui de propriedade horizontal, né? Se cada unidade já tiver o seu próprio número de registro, mesmo que o imóvel não esteja pronto ainda, e desde que você integralize os 500 mil euros no contrato de promessa de compra e venda, esse documento já permite, né, ao Felipe dar entrada no processo de Golden Visa, né? Então, às vezes, pode até ser bem rápido, né? Desde que você tenha definido, né, que é aquele imóvel, que tem essa característica, e faça o CPCV em 2, 3 dias, talvez não leve nem 3 semanas, né? Se você fizer integralizar os 500 mil, depois você faz a escritura, né? Pode ser para um imóvel usado também, né? Desde que você faça os 500 mil no ato do CPCV, né? Ele dá a entrada e depois você dá aí um mês, complementa o valor, mesmo que seja mais 10 mil, 20 mil, como for. Tá certo, Felipe? Isso acho que é uma dica boa, né? Que a gente tem usado bastante esse expediente, né? Para imóveis em construção. Bom, tem um outro aqui, ó. Vamos lá. Consigo comprar um imóvel em nome de minha filha, maior de 25 anos, e ser fiador de um financiamento para ela que não teria renda qualificada, em princípio? A gente teve um caso parecido com esse, né? Isso a gente tem que analisar com o banco, né? Mas assim, a gente já teve casos, sim, do filho ser o
proprietário, mas o pai ser o fiador. O caso que eu me recordo de dois casos. Uma coisa é a filha, ou o filho não ter uma renda suficiente, mas está muito próximo disso, e aí a renda do pai serve como uma soma, né? Vem acrescentar ali uma capacidade financeira para o comprador. Outra coisa é esse cenário que ele me falou, que me parece que a pessoa não tem nenhuma renda ainda. Então, o financiamento seria inteiro em nome do pai, e aí teria que se usar a idade do pai, né? A limitação... Ele diz que não teria renda qualificável, talvez ela tenha uma parte, mas não tenha o total, né? Tem que os últimos casos que a gente teve aqui, César, foi exatamente isso. Até uns 2 anos atrás, né, porque a gente tem um nicho grande, pessoal, de clientes que, né, os filhos vão estudar em Portugal. Apesar do custo de vida em Portugal ser baixo, o aluguel é alto, né? E com essa taxa de financiamento tão baixa, então, eventualmente, um financiamento é mais baixo do que um aluguel. E aí muitos pais começaram a comprar imóveis para os seus filhos irem estudar e não simplesmente alugar. Até 2 anos atrás, esse pai podia ser totalmente o fiador ou garantidor, né? Hoje, não. Hoje, a pessoa que é o dono do imóvel, né, em quem vai sair o financiamento, o jovem, né, para poder aproveitar esse prazo todo do financiamento, precisa comprovar renda. Se faltar um pouquinho, aí o banco permite que o pai seja aí eles chamam de garantidor, que complemente a diferença, mas ele precisa comprovar renda. Tem que analisar o caso concreto, mas lembrando que ele pode comprar em nome dele, do pai, né? E o imposto sucessório aqui em Portugal é 0, né? Verdade. Tem uma pergunta aqui. A compra do imóvel em Portugal exige que se declare impostos sobre renda uma vez alugado? Sim. Você, uma vez que aluga o imóvel, você vai ter que declarar e pagar o imposto, né, devido, né? Uma vez acima de 180 dias, estando César, só voltando aí, complementando aí essa pergunta anterior, acho que vale observar, pessoal, assim, a renda que se paga em Portugal, como o Brasil e Portugal são países irmãos, não existe uma bitributação como existe com os Estados Unidos, você paga a diferença, né? Se em Portugal você pagou menos renda, aqui você vai complementar para a alíquota do Brasil, mas não existe a bitributação. Verdade. Essa mesma pessoa pergunta aqui, pelo que eu entendi, né, é que se ficar mais de 180 dias em Portugal, se ela se torna residente, acho que é isso que ele quer dizer, né, se torna residente fiscal, sim, a princípio, se você passar mais de 183 dias, né, mais da metade do ano em Portugal, você se tornaria residente fiscal, é verdade. E isso aplica a todos os rendimentos, mesmo fora de Portugal. Bom, aí aqui eu acho que já tem uma outra questão aqui. Uma vez que qualquer um que não tenha vivido nos últimos 5 anos em Portugal, inclusive portugueses, passe a viver em Portugal, fiscalmente falando, viver e residente fiscal, ele tem o direito de aplicar para o que se chama RNH, que é o residente não habitual, que lhe dá o direito de isenção de impostos daquilo que ganha fora de Portugal por 10 anos. Então, se eu entendi bem a pergunta aqui, se essa pessoa fizer o Golden Visa, vier morar em Portugal, passar mais de 103 dias aqui, vai se tornar residente fiscal, sim, mas ele também pode aplicar, deve aplicar para o RNH, e com isso ele não pagará rendimento do que ele ganha fora de Portugal por 10 anos. Aliás, essa foi uma grande legislação também, né, que Portugal criou alguns anos atrás e que atraiu muitos investidores, inclusive aqueles que eu falei para vocês aí, que foram para de São Paulo, do Rio, para onde quer que seja, para os Estados Unidos, né? E depois vieram para Portugal, não só porque é muito mais legal viver em Portugal do que nos Estados Unidos, mas porque também, né, lá ele tributava, provavelmente, né, tudo que ele ganhava no Brasil lá, ao redor de 40%, e aqui em Portugal ele está isento por 10 anos. Né? Então tem um tremendo incentivo fiscal, sim. Né? Outra pessoa aqui perguntando, em média, um imóvel de 500 mil euros na área de Lisboa e Porto tem quantos metros quadrados ou quartos? Sei que depende da região, etc., mas em média, o que daria para comprar? Bom, essa aí, Fabiano, mata essa aí, vai. Lisboa e no Porto. É bem difícil. Ele falou em Lisboa e Porto, ele falou isso? Eu responderia de maneira diferente. A gente tem um mapa, nós temos esse mapa, podemos, inclusive, numa conversa pessoal, falar com ele sobre isso.
e se aprofundar nesse assunto. Mas a gente tem um mapa que mostra valor de metro quadrado em cada região de Porto e Lisboa. Nas melhores regiões de Lisboa, o valor de metro quadrado médio varia entre 4.000 até 10.000 euros metro quadrado. E o Porto tem um valor de metro quadrado também nas melhores regiões, 35%, 40% mais baixo do que Lisboa. Mas pode entrar em contato pelo nosso e-mail, a gente faz uma videoconferência ou falamos pessoalmente. Assim, 500 mil euros você compraria aqui em Lisboa, numa área legal, né? Numa área bacana, acho que um imóvel aí de até 100 metros quadrados, né? Pode ser 90, 80, né? Até 100, talvez, dependendo, né? E já no Porto, não, você já compra um imóvel bem maior, pelo motivo que o Fabiano falou aí, né? Que o valor metro quadrado é mais baixo. Tem uma pessoa aqui perguntando sobre, não entendeu direito o nosso comentário sobre locação, períodos curtos ou pelo Airbnb. Bom, o que a gente quis dizer foi o seguinte, é que para o Golden Visa, né, já se sabe que no final de 2021 você não poderá mais comprar imóveis no Porto de Lisboa, por exemplo, né? A não ser que seja um empreendimento turístico, né? Que a gente já falou aqui que existem alguns empreendimentos classificados como empreendimento turístico e esses você poderá comprar, usar o Golden Visa e alugar, certo? Agora, o que a gente chama de alojamento local aqui, que é o Airbnb, né, o famoso Airbnb, isso você pode continuar fazendo, não tem problema não. Você pode comprar e fazer o Airbnb desde que você consiga licença, dependendo da área que você vai comprar. Só estamos lembrando que não é porque comprou um imóvel para fazer aluguel por temporada que tem direito a Golden Visa. Não, isso não. Tá? A partir do final do ano não vai ter, tá? A não ser que seja o tal do empreendimento turístico, né? Talvez para clarear um pouquinho sobre uma outra ótica, a grande maioria dos imóveis em Portugal são imóveis convencionais, com licenças habitacionais, como no Brasil. E existe um universo menor que tem essa licença, que é uma licença turística, o empreendimento, se cria um prédio ou um condomínio de pequenas casas, com a licença que não é uma licença habitacional, uma licença turística. É uma figura jurídica que existe aqui em Portugal para determinados empreendimentos. E são nesses empreendimentos que a regra permanece. Exato. Tem uma pessoa aqui perguntando se na Espanha as regras são as mesmas de Portugal, são diferentes, a gente cobre Espanha. Bom, as regras são diferentes, né? A gente não trabalha, a princípio, com Espanha, nunca tivemos, até porque, para falar a verdade, nós já fizemos alguns espanhóis, né? Alguns espanhóis já vieram comprar conosco aqui, né? Entendendo que as regras são mais favoráveis aqui, somente as regras fiscais, né? Então a gente não, mas nós sabemos que é diferente, mas não cobrimos não a área da Espanha. E aqui acho que tem mais uma aqui. Posso combinar Golden Visa com regime de residente não habitual? Sim, né? Foi o que eu acabei de falar. Qualquer um que venha viver em Portugal, e se o Golden Visa for o caminho, não tem problema nenhum, poderá ter o RNH. E se tem alguma expectativa, essa eu vou jogar para o Felipe, se tem alguma expectativa de mudança no RNH também, Felipe? O RNH também passou por diferentes fases. Ele é mais ou menos contemporâneo do programa do Visto Gold e também veio em expansão. E teve, sim, uma limitação, mas que é específica. É uma limitação para os aposentados, porque por pressão, inclusive, dos países nórdicos, que tinham muitos aposentados que vinham com as suas aposentadorias líquidas, tributação zero, e isso começou a ficar, enfim, causou alguma revolta, e inclusive alguns países nórdicos revogaram acordos com Portugal, e aí Portugal falou, ok, a gente vamos adaptar, e os aposentados passam a ser tributados em 10%. Então, não é mais zero para as novas. Isso tem uma semelhança ao que estamos falando do final do ano. Os que entraram antes da mudança estão protegidos do RNH, e os novos pagam 10% na aposentadoria. Então, essa foi uma mudança concreta por causa dessa pressão que Portugal sentiu. De resto, não tem havido outras alterações. Houve uma expansão numa característica do RNH, que é as pessoas que exercem em Portugal uma atividade de elevado valor acrescentado, que é uma tabela que é pré-definida de profissões que são consideradas, que trazem valor para Portugal. E essa lista de profissões foi alterada e até ampliada
para incluir outros profissionais. Então, sim, tem pequenas alterações de vez em quando. Não tem nada no pipeline que esteja, enfim, em discussão nesse momento, mas isso pode sempre acontecer, é da natureza, especialmente programas de incentivo, como a RNH e Visto Gold, é da natureza de que não são permanentes, não é? Mas o princípio que joga tanto num como no outro é de que quem entrar enfim, já tiver com o pé dentro, fica ressalvado por uma questão de, enfim, certeza jurídica e salvaguarda de quem já fez esse movimento, né? Muito bem. Acho que é isso, né? Acho que respondemos todos, né? Tem mais uma aqui. O imóvel financiado para o Golden Visa vale o valor total de 500 mil euros ou 500 mil euros tem que ser transferido? Isso a gente já respondeu, a pergunta do Pedro, né? Os 500 mil deveriam ser, você considera a primeira parcela de um financiamento, se o imóvel custar 700, 800, 1 milhão, a diferença sim pode ser financiada. Os 500 mil não, precisam ser capitais próprios, dinheiro novo, né, Felipe, em Portugal, né? A única nuance aí, o César até aludiu a casos práticos, não necessariamente para o Visto Gold, tem clientes que fazem financiamentos fora de Portugal e ingressam com um capital. O que conta para o Gold Visa é uma transferência internacional e efetiva de pelo menos 500 mil euros. Agora, se esses 500 mil euros são financiados na Suíça, ou são do bolso, ou são de outra situação, isso não entra, não é avaliado, né? Então, o cliente tem que contar com trazer pelo menos 500 mil euros por transferência internacional e efetiva. E o remanescente pode financiar em Portugal, se o imóvel for de valor superior. Entrou uma última pergunta aqui. Aliás, uma boa pergunta aqui. Pergunta simples, mas curiosa. Os edifícios aí têm condomínios? Se sim, são caros como no Brasil? Pois é, a gente esqueceu de falar isso hoje. Eu gosto sempre de comparar Portugal com Miami, né? Enfim, os Estados Unidos, né? Porque é onde os brasileiros mais colocam dinheiro em imóveis no exterior, né? Enquanto nos Estados Unidos você paga cerca de 2% do valor de mercado do IPTU, portanto, se o seu imóvel vale 500 mil, 2% são 10 mil dólares, né? Mais ou menos que você vai pagar por ano de IPTU. Em Portugal, você paga 0,3% do valor venal do imóvel. O valor venal é o valor declarado nas finanças, que normalmente é 1/3, às vezes até menos, mas enfim, bote 1/3 do valor do imóvel. Então, se o imóvel de 500 mil euros, talvez esteja ali por 170, vai. Nas finanças, você vai pagar 0,3% de 170. Se você fizer a conta, vai ver que não é nada, né? Mixaria. Então, é praticamente quase de graça aqui o IPTU em Portugal. E com relação ao condomínio, é a mesma comparação. Enquanto nos Estados Unidos, né, são aqueles prédios enormes, né, com valet, com portarias e não sei o quê, piscina, isso, aquilo e tal. Área de lazer. Você paga lá, dependendo de quão luxuoso for, 40, 50 centes por pé quadrado, né? Um pé quadrado você divide por 11, chega no metro quadrado. Então, por exemplo, um apartamento de 1.100 pés quadrados são 100 metros quadrados, só que 1.100 vezes meio vai dar uns 500 dólares por mês, né? Mais ou menos, pelo menos 500 dólares de condomínio. Aqui são raros os prédios, aqui não tem muito condomínio, piscina, com isso, com aquilo. Tem alguns, mas são poucos, né? Em geral, principalmente em Lisboa, no Porto, nos centros, né, os prédios são pequenos, normalmente não tem porteiro, né? Talvez um prédio um pouquinho maior, um pouquinho mais luxuoso, até pode ter um porteiro. Normalmente não tem porteiro, até porque a questão da segurança aqui não é um problema, né? Então tem lá uma pessoa que vai lá limpar lá as escadarias lá e tal, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, que faz com que o condomínio seja aí 40 euros, 50 euros, 80 euros, 100 euros aqui já é um condomínio assim, que o pessoal já acha caro, né? Só para te dar uma resposta aí. Isso é muito importante a gente saber, né? Porque isso faz com que seja muito barato você ter um imóvel em Portugal fechado para você passar, sei lá, 2 meses por ano, 1 mês por ano, né? Você não tem despesa praticamente, né? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, ou uma casa em Itaipava, em Angra, na Serra Gaúcha, né? Onde quer que seja lá. Bom, outra pergunta aqui. Comprando um imóvel de 500 mil, quanto mais se gasta com impostos, burocracia, etc.?
Boa pergunta também. Aqui existe o imposto de transmissão, ele tem um valor mais alto, né, um pouco da ordem de 6%, e tem um imposto que chama-se imposto de selo também, que é de 0,8%, né? 8%. Então, bota aí 7%, e você vai gastar, a escritura é muito barata, por volta de €1.000 ou até menos, então você vai gastar aí cerca de 7% do valor do imóvel. Se for 500 mil, você pode botar aí uns 35 mil aí que você vai gastar entre impostos e escritura e registro de imóvel, basicamente. É isso. Acho que... Muito bem, acho que cobrimos tudo, de forma aí bem objetiva. Vamos lá, vamos fechar aqui, que o pessoal está animado aqui. Quem já tem nacionalidade portuguesa pode financiar 100% de um imóvel em Portugal? Olha, se você não é residente em Portugal, né, se você vive no Brasil, mesmo que tenha nacionalidade portuguesa, não vai fazer diferença, não, a sua nacionalidade para efeito de obtenção do financiamento, né, que vai girar aí provavelmente em torno de 75%, 80%. Agora, se você já estiver vivendo em Portugal, né, aí, independente de ter nacionalidade ou não também, tá? Mas se tiver o visto, né, para viver aqui, aí você pode chegar a 85%, 90%, 85%, 90%. 100% é bem difícil, né? É bem difícil. César, eu acho que vale complementar aqui essa questão que você falou do não residente, né? Nacionalidade portuguesa, mas o não residente, isso varia de banco para banco, né? Como a gente tem parceria com vários bancos, então, se existe esse caso, a gente já direciona para o banco que consegue um percentual um pouquinho maior de financiamento. É verdade. O Roberto está perguntando aqui, a gente já falou, mas tudo bem, vou repetir aqui. É possível comprar um imóvel por menos de 500 mil, por exemplo, 200 mil, e financiar os demais 300? Quer dizer, se for para a Golden Visa, os teus 500 mil tem que ser seus próprios, tá? E aí não tem conversa. Agora, você pode comprar, sim, um imóvel de 500 mil, dando 200 e financiando os outros 300. Mas aí não vai aplicar para o Golden Visa, tá? Então, essa é a resposta. Agora, no caso de imóvel para restauração de 280 mil ou 350 mil, existe um valor mínimo legal a ser investido na reforma? Se não, quanto se gasta em média? Não, né, Felipe? Não tem um valor mínimo, não, né? Você pode comprar 300... Esse valor é um valor global para o investimento, incluindo a compra do imóvel e a reabilitação. Agora, isso pode se alcançar e com 280, ou pode se passar um pouco, ou os 350, dependendo da região, né? Mas é um valor global para a compra do imóvel e reabilitação. Mas eu já adianto também aqui, pessoal, que isso, assim, isso é contar nos dedos, tá? Oportunidades dessa de Golden Visa com esse imóvel aí de 350, 380 são muito poucas, né? A gente tem que tomar muito cuidado também, né? Porque já tivemos aí várias pessoas oferecendo, mas na hora que você ia ver mesmo lá, os advogados olhavam, o negócio não era bem assim, entendeu? É um caso bem complexo, você tem que ter lá uma determinada autorização da Câmara, né, do município, lá para garantir que a coisa vai funcionar para o Golden Visa. Então, é algo que tem que olhar com um olhar ainda mais, né, aguçado, e são poucos casos. Tem uma particularidade dessa modalidade de investimento, que é que o próprio investidor tem que fazer reabilitação urbana. E o investidor normalmente não está habituado a ter esse grau de envolvimento. O investidor não está aqui para acompanhar a obra, né? Então, não tem sido... Aliás, ele é pouco representativo dentro do programa do Visto Gold, mas existe. E nesse caso, a reabilitação tem que ser feita pelo investidor, às vezes com apoios, obviamente, locais, mas é diferente da compra do imóvel apenas. Envolve um maior engajamento do investidor, normalmente. Sim, e agora para finalizar, pessoal, a gente falou um pouquinho como é que a gente trabalhava no início, mas estou dando um pouquinho mais de detalhes. Na realidade, nós trabalhamos com todas as principais imobiliárias em Portugal e também incorporadores. Então, quando um cliente, nós fazemos uma primeira reunião, ele diz o que ele quer, onde quer, como é que é, o Fabiano e a equipe vão buscar no mercado, onde quer que esteja, com quem estiver, né, esse imóvel, vamos preparar uma lista para esse cliente, para ele começar a avaliar, ver se a coisa está na linha do que ele gostaria.
E assim vamos fazer visitas virtuais ou presenciais, lá como for, até afunilar e chegar no imóvel desejado. Eu tenho uma pergunta aqui, se a gente tem carteira, em carteira imóveis de reabilitação prontos? Sim, temos tudo que estiver pronto em Lisboa, tudo que estiver em construção em Lisboa, onde quer que seja, né? Em Portugal, tudo que estiver no mercado é acessível pela gente. Tá? Esse é o nosso trabalho, que é um trabalho para filtrar exatamente a dificuldade que você sabe, você comprador sabe que é, né? Imagina você ficar aí procurando, aquele imóvel está com a imobiliária A, outro com a B, outro com a C, outro com a D. Você tem que, daqui a pouco você está falando com 10 corretores, vai ficar doido, né? Porque todo mundo puxando a sardinha para o seu lado, né? Dizendo que o dele é melhor do que o outro e tal, sem sequer conhecer o outro. Então, esse é o nosso trabalho, é filtrar, né, para o nosso cliente o que há de melhor, né? Porque o nosso trabalho, nós não temos compromisso com ninguém, não vestimos camisa de ninguém. Como é que nós somos remunerados? Vamos ser remunerados pelo que aquele negócio gerar de comissão, nós vamos dividir com a pessoa que está trazendo o imóvel. Nós trazemos o cliente, você, e ele traz o imóvel. Então, a gente se contenta em ficar com 50% que aquele negócio gerar de comissão, e eles entendem isso também a respeito dessa parceria, né? Então, dessa forma, a gente consegue acessar o mercado todo com uma grande eficiência e sem nenhum conflito de interesse, buscando que realmente for melhor para o cliente, de acordo com o que a gente, né, alinhar aqui nas nossas conversas. Bom, gente, muito obrigado, né? Acho que a gente agora tem que agradecer e já vamos descansar um pouquinho, que já são quase meia-noite aqui em Portugal. Felipe, muito obrigado aí pela tua ajuda, pela tua presença. Obrigada, Felipe. Obrigado a vocês, um grande prazer. Um grande parceiro que a gente sempre, né, indica os clientes e, enfim, os clientes têm livre-arbítrio para seguir com ele ou escolher qualquer outro advogado, mas é um parceiro que a gente sabe como as coisas funcionam e responde, né, na velocidade que nós precisamos e desejamos, né, e entregamos, né, porque muitas das vezes não é muito fácil fazer as coisas acontecerem no ritmo que a gente está acostumado, que a gente gosta, né, do Brasil, né? Então, o Felipe joga no nosso time aqui, na Papo, né? Gente, obrigado, então. Um abraço, Fabiano. Obrigado. Acho que vale deixar, César, nossos contatos, né, o site onde vocês fizeram a inscrição, qualquer dúvida e contato conosco, é o www.globaltrust.com.br, atendimento@globaltrust.com.br também. Combinadíssimo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu. Um abraço.